Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, fiz um mapa do Bolsonaro. Já gravei 2 mapas dele sobre prisão. O primeiro mapa, quando ele foi para Miami, vocês me perguntaram, Mônica, quando ele desembarcar de Miami, ele vai ser preso? No mapa eu vi e falei, não. Ele voltou para o Brasil e não foi preso. O mapa foi assertivo. Gravei um outro vídeo onde eu digo que alguém de sua extrema confiança ia traí-lo, ia falar. Inclusive, iriam falar que ele estava planejando a morte de alguém e que todo mundo ia ficar de cabelo em pé e não sei o que lá. E acabou acontecendo. E tá lá esse vídeo, o link tá aqui embaixo. Depois vocês dão uma olhada e praticamente tudo que eu falei está acontecendo agora. Bolsonaro vai ser preso? Vai. Pelo mapa que eu fiz de 25 e 26, sim. Pela numerologia, em 21 de março de 2025, Bolsonaro vive o ano 15, que é o número do diabo, é o Samek. O que é o diabo? Di significa confuso, diabo. Como é que o diabo é representado? Né? Ele tem asas de morcego, mas não é morcego. Ele tem seios de mulher, mas não é mulher. Ele tem patas de bode, mas não é bode. Então, o diabo é um ser confuso. Então, ele está vivendo um ano de confusão. O número 15 é o número de dinheiro, alguma coisa com dinheiro, desvio de dinheiro, um monte de coisa. Diabo é uma confusão, há uma confusão. Diabo é a comunicação, diabo, né? É falar, não falei, tanto que ele fala que nunca fez nada e ao mesmo tempo ele fala. Ele quer anistia. Quando ele fala, eu quero ser anistiado, se você quer ser anistiado, subentende-se que você fez alguma coisa. Se você não tivesse feito nada, para que você quer anistia? Ou seja, ele próprio dá provas de que ele fez alguma coisa. O Bolsonaro vai ficar muito tempo preso? Não. Porque quando o condenado tem mais de 70 anos, ele pode ter o direito à prisão domiciliar, redução de pena por conta de doença grave. É claro que como ele levou um tiro, que vocês insistem em dizer que aquilo é fake, não é fake, ele tomou um tiro. Quando ele tira a camisa, que aliás é a pior cena, é horrível aquela cena quando ele tira a camisa, não por causa da doença, mas pelo físico dele, de atleta que ele tem. É muito feia a imagem dele, né? O físico de atleta dele. Então ele vai conseguir provar que ele está mal na cadeia e vão tirá-lo, ele vai cumprir prisão domiciliar. Então ele anda hoje no ano 15. 1 mais 5 eu tenho 6, então a gente tem o mês 6 e o mês 7 um pouco tensos para ele, tá? Então ele é um ariano que flerta com o arianismo, vamos dizer assim. Então o Ares é marinha, exército, aeronáutica. E existem provas concretas sim, né? Os seus aliados estão dizendo que não, quem idolatra o Bolsonaro está dizendo não tem provas contra, tem. Tem diários que foram, tá lá nos autos, diários. O próprio comandante das Forças Armadas, no que se refere à aeronáutica, disse que se ele não parasse com isso ia dar ordem de prisão para Bolsonaro. Então existem provas cabais, né? Que sim, existem provas que ele estava tramando contra o Estado brasileiro, né, gente? Então não tem o que ele dizer não. Existem provas substanciais, bem embasadas, para levá-lo à conclusão do processo que sim, ele estava envolvido com o golpe de 8 de janeiro. Não tem dúvida. Rosado, eu sempre falei uma coisa. Toda vez que eu via os atos de Brasília, eu falava, gente, vocês notaram uma coisa? Que as faixas é sempre a mesma cor, era uma cor amarronzada com uma tinta verde, é como se fosse a mesma gráfica fazendo a tal da faixa, tal, a mesma coisa. Era como se fosse o mesmo pau mandado de uma pessoa. Não tinha uma diversidade de cores de bandeira, era uma única cor, uma faixa com a mesma coisa, né? Pedindo fechamento de Congresso. Imagina, fechamento de Congresso volta da ditadura. E ele próprio, inclusive eu postei no meu Instagram, ele num depoimento, numa entrevista que ele deu há 20, 30 anos atrás, ele fala que se ele assumisse o governo, ele ia dar um golpe de Estado sim.
como aconteceu com a ditadura, que eu vivi, já contei várias vezes, quando fecha-se o Congresso, você não tem vereador, você não tem deputado, você não tem nada, e quem comanda é uma única pessoa, né? Ontem, inclusive, teve um terremoto em Mianmar. O Mianmar vive uma ditadura, você vê um enfraquecimento das pessoas, não tem nada, não tem política pública, gente. É horrível viver numa ditadura, é o que aconteceu no Brasil. Bolsonaro pode padecer aqui em junho e julho. Vai ficar muito tempo preso? Não, ele vai conseguir a prisão domiciliar, tá? Então nós temos ele Sol em Áries, que flerta com peixes. O que é peixes? É Jesus Cristo. Por isso que a bancada evangélica, os evangélicos gostam dele. Na verdade, a extrema-direita na qual Bolsonaro vive, pessoal, pelo amor de Deus, nós temos o centro, nós temos a esquerda, alguns dizem extrema esquerda, na verdade extrema esquerda seria o comunismo, né? Nós temos a direita e a extrema direita do Bolsonaro. As pessoas que simpatizam com Bolsonaro são de extrema direita, gente. Essa coisa de fechar Congresso, dessa ditadura é extrema direita. Não tem. Por exemplo, um Fernando Henrique Cardoso, embora ele se diga simpatizante da esquerda, ele não é. Um homem que tem um apartamento lá na Champs-Élysées de 15 milhões de euros não é de esquerda, se me desculpe. A esquerda é uma pessoa que você vai ter todo mundo ganhando a mesma coisa, com o mesmo tipo de patrimônio. Ele não é de esquerda. Ele pode falar que é, mas ele não é. Direita, um João Dória de direita. O Fernando Henrique Cardoso é ateu, que eu acho que governou bem, de direita, enfim. Bolsonaro, para mim, é um de ultradireita. Santa Catarina está se tornando de ultradireita, o comando da família lá, o filho dele, enfim. Bolsonaro vai ser preso entre junho e julho, nós vamos ter esse padecimento aqui sim, vai ficar pouco tempo na cadeia. Ele peca pelo falar. Quando ele pede por anistia, já subentende-se que ele tem o erro aqui, né? Ele tem o Sol em Áries, grau 1, que flerta com peixes, grau 29, que é o próprio Jesus Cristo, o mártir, que ele quer defender o Brasil do comunismo, aquela história, aquela balela que ninguém cai, salvo as pessoas que não querem. Gente, ultradireita o que é? Pessoas que não querem ler, não querem estudar. Por isso eles são contra universidades, cotas de universidades, elas são racistas, elas disseminam o ódio, elas querem o poder. O que elas propagam? Escolas militares. Em escolas militares o que acontece? Você tem que obedecer. Você não pensa. Escola militar, você tem que cumprir ordens. Por isso que eles querem colocar escolas militares no Brasil, para não se pensar. Você tem que obedecer. É isso. Ultradireita. Ou um governo que está ganhando força na Europa, mas se Deus quiser não vai continuar. Então ele tem Áries com peixes, que é o evangelismo, que eles não estudam, não pensam e seguem ordens. A Lua em Sagitário com Mercúrio em Áries com Áries, ele não vai conseguir ter essa defesa. Marte em Câncer com Júpiter em Gêmeos, o Saturno em Peixes, que vai dar o cárcere com Sagitário. Então, as coisas vão entre junho e julho, quando vai começar o julgamento, essa coisa toda, que vai deflagrar em setembro, no máximo, a coisa da reclusão dele, tá? Em 26, o Bolsonaro, ele está vivendo o ano 16, que é a torre. O que é a torre no tarô? A torre que cai. E aí ele vai acordar. Porque ele não acorda, né? Quem é de ultradireita não acorda. Então ele vai dizer que houve um complô, vai pedir anistia internacional, vai pedir que a ONU tente rever o prejuízo, que ele só quis salvar o Brasil dos comunistas. Mas não, ele tentou dar um golpe de Estado. Tudo vai ser provado que ele tentou dar um golpe de Estado, né? O braço direito dele, o Cid, contou tudo. Outras pessoas vão dar retificação, não retificação, vão fazer as ponderações, as colocações, como o general da aeronáutica, não general, da aeronáutica, né? O Supremo da Aeronáutica, que falou que caso o senhor continue com isso, eu vou ter que dar ordem de prisão para o senhor. Isso já reitera exatamente que ele tentou dar esse golpe, né? Então a gente tem em 25, 26 essa tensão para Bolsonaro, né? Que culmina no 8 de janeiro, tá? E em 26 ele tem um grau de medicina. É óbvio que ele vai passar mal,
e deve passar mal, porque ele diz que ele... mas assim, ele diz que ele vai morrer para não ser preso, mas ele vai ser preso sim, ele não tem grau de morte aqui, mas ele vai ter um adoecimento, ou ele pode provocar um adoecimento. Claro que ele tem o problema do cólon dele, né? Porque quando o cólon inflama, sai pela boca, né? O cólon é o intestino. Quando o cólon inflama, no caso dele, começa a sair pela boca. Então a pessoa passa até a ter problema do mau hálito do cocô pela boca. Ele vai ter esse tipo de problema, vai precisar ser internado, onde ele sai um pouquinho do claustro e consegue passar alguns dias na detenção, no hospital, né? Ou seja, ele consegue uma liminar, porque aqui está dando graus de medicina, para passar uma temporada no hospital. E depois, assim como o João de Deus, vai conseguir passar o resto da temporada dele no claustro em casa, né? E aí vamos ter os outros julgamentos, tá? Mas é isso, era algo que eu já tinha previsto desde fevereiro de 24 e hoje, dia 30 de março, um ano depois, exatamente um ano depois, culmina aí na sentença do Bolsonaro, tá? Que não tem, gente, não tem menor cabimento. Tentar alguma coisa como ditadura no Brasil, pode esquecer. Brasil é democracia, salvo se tiver algum tipo melhor que a democracia. O dia que inventar algo melhor que a democracia, nós vamos viver. Mas democracia sim. E vem mané ditadura, não. Inventar moda com ditadura e ultradireita, nem pensar. Deixa eu ver a saúde do Bolsonaro, que nem, ele tem um touro na casa 8 que me dá o sistema gastrointestinal piando aqui, né? Então ele vai. Mônica, você torce que ele passe mal? Não, ele tem um problema de saúde, um homem que tem 70 anos, vai ficar pouco tempo na cadeia, né? Mas é isso. Quem vibrou pela prisão do Lula... porque ele próprio falou, né? Ele falou, quando eu for preso, diz que o Brasil vai parar, né? Eu não acho que vai parar, o Brasil vai continuar. Alguns malucos, que nem teve um que jogou um caminhão, acho que num posto de gasolina, machucou pessoas. Espero, né, gente, que não machuquem pessoas, pelo amor de Deus. Um outro entrou numa festa, matou uma pessoa. Gente, para com isso, né? O problema da ultradireita, desses extremismos, é que eles vêm armados. Esse que é o problema da extrema-direita, é a arma. Eles tentam namorar a moça armado. Eles tentam fazer que a esposa obedeça com arma. Eles tentam te convencer armados. Esse que é o problema da extrema-direita, né? É tentar o poder através de arma. Eles vêm com uma retórica de dizer que eles estão protegendo o teu patrimônio armados, mas eles usam arma para matar a esposa, para matar a namorada, para matar pessoas que não gostam do que eles estão falando. Esse que é o problema. Esse que é o problema da extrema-direita. É uma coisa que tenta se alastrar no mundo, mas não pode dar continuidade, né? Então essa é a minha visão. Preso ele vai ser preso, mas consegue ir para casa depois, até porque ele vai passar mal mesmo. Mas morte dele, não, estou vendo não. Ele tem um Plutão na 8, ameaça de morte ele dá. Ele ameaça que se mata, mas não morre não. Imagina. Plutão na 8 com Aquário e Peixes, não. Ele pode simular uma... Plutão em Aquário, ele pode simular uma queda, se machucar, bater cabeça para ir para o hospital. Então ele pode simular uma queda, bater cabeça e se machucar. Ele pode aparecer com machucado, isso ele pode. Aquário com Peixes é machucado na perna, no pé, alguma coisa com falso tiro, alguma coisa do tipo, alguém dá um tiro, ele mesmo dá um tiro em si mesmo, machucar pé, perna, bater a cabeça para machucar, para ser hospitalizado, sim. Mas vamos ver até onde vai o teatro do senhor Bolsonaro, tá bom? Gozado, e a Michelle aqui também. Um filho foi embora para os Estados Unidos com medo, né? Foi com medo, né, gente? E foi lá pedindo, foi com medo, porque... participou também do ato golpista, né? Vão chegar nele também. Ele foi para os Estados Unidos, é óbvio, tá? E o Nodunanov, esse aqui não conseguiu escapar. Não tem embaixada da Hungria para dar mão agora, né? Enfim, é isso que eu tenho para falar do senhor Bolsonaro. O que seja pago, o que tenha que ser pago. Mônica, você não gosta dele? Sinceramente, não. Não gosto da extrema-direita, não me simpatizo com o senhor Bolsonaro e viva a democracia. Espiritualidade, sim. Tem que falar sobre política. Eu sou uma pessoa política, uma senhora que gosta de política, sou uma escritora e antes de ser espiritualizada, sou uma pessoa
sou uma escritora. Ensinei quem mora comigo a entender sobre política para votar bem, né? Porque eu não sou tapada, sou uma pessoa estudada, sou uma professora, sou uma pessoa que tem 70 livros escritos. Imagina se eu não vou dar meu palpite sobre política. Ué, eu tenho que falar sobre política, eu tenho que ensinar vocês sobre política. Eu dou meu palpite. Imagina, uma pessoa com 70 livros, vou ficar isenta de não falar? Não tem cabimento, a gente tem que falar sobre política. Política é vida, né? As gregas, as mulheres de Atenas, eram pessoas que falavam sobre política e orientavam seus maridos, sabia? Né? Atenas, elas falavam. Nos tempos de Jesus, em Roma, as mulheres romanas orientavam seus maridos sobre política. Vocês querem que eu não fale sobre política? Lógico que eu vou falar até morrer. Lá no caixão eu vou estar falando lá antes, né? E se der, eu psicografo coisas de política, eu vou falar até, não vou me calar, eu vou falar a vida inteira, porque eu adoro tratar de política e estudar sobre esse sistema. Vou escrever um livro. Vocês falam tanto, quem sabe vai escrever um livro ano que vem sobre política aqui no Brasil, por que não? Tá bom? Namastê, gratidão por um dia com justiça. E a justiça brasileira não falha. Gratidão.